Oi, se você já foi criança, provavelmente ouviu falar da história do Homem do Saco, né? Bom, o caso de hoje é parecido, mas o detalhe diferente é a mala usada por esse homem, John Paulus, o imbecil que abandonou sua família para se casar com uma colombiana e no final matá-la e a esconder em uma mala. Esse é o cara mais emocionado que eu já vi e cada decisão dele mudou sua vida de 8 para 80. John Paulus tem 35 anos e até pouco tempo ele estava casado, com 3 filhos e uma vida estruturada. Tudo perfeito, né? Não. Logo depois, ele vendeu vários patrimônios e ocultou diversos bens, justamente para sua antiga família não ter direito. Imediatamente, John iniciava sua nova vida com Valentina Três Palácios, uma DJ colombiana de 21 anos. E para vocês terem noção do quão emocionado esse cara é, mesmo antes de tê-la conhecido, ele já se gabava no Twitter que ia viajar com ela, isso e aquilo. Isso foi em dezembro de 2022, um mês antes de toda a merda acontecer. Voltando um pouco no tempo, John se casou com Ashley, sua primeira esposa, em 2009, e juntos tiveram 3 filhos. Até este momento estava tudo ok, pareciam estar contentes com suas vidas, até que em 2016, o seu filho mais velho, de 4 anos na época, é diagnosticado com um câncer tão raro que apenas 1.000 pessoas por ano são diagnosticados. A família arrecadou cerca de $60 mil para arcar com os custos hospitalares do menino, né? E foi em 2017 a cirurgia e um sucesso. Ao todo foram retirados 150 tumores. A história da família comoveu os Estados Unidos na época. Eles foram inclusive convidados do governo americano para um discurso importante em 2018, onde falaram sobre união e esperança. O mais chocante é saber que, em alguns anos, uma tragédia assolaria essa família. Um detalhe importante que poucos sabiam é que o casamento deles estava um lixo. John era uma pessoa abusiva ao ponto de você simplesmente querer distância, sabe? Mas ao mesmo tempo não se afastar por medo da reação absurda desse tipo de pessoa. E, no entanto, Ashley foi abençoada. Ela fez a melhor decisão da vida dela, que foi se divorciar. Eu não consigo nem pensar a catástrofe que poderia ter acontecido se eles tivessem continuado juntos. Continuando, John era um homem orgulhoso, e assim que foi iniciado o processo de divórcio, ele sumiu com os bens. O cara literalmente cagou pros filhos. E foi tanto que mesmo depois de um tempo após o divórcio, ele não ajudou com nada e nem fez questão de ter contato com os filhos. Vale ressaltar que os esforços jurídicos não adiantaram. John soube usar brechas na lei ao seu favor. E nesse tempo ele teve a tão sonhada vida de rei dele. Viajou, morou na Europa e foi então, em abril de 2022, pelo Tinder, Valentina Três Palácios conhece John, para a infelicidade dela e de sua família. A moça era super engajada no cenário musical colombiano. Ela começou a ser DJ adolescente e estava crescendo profissionalmente. O cara é tão emocionado que pagou uma viagem luxuosa para Cancún, no México, para uma mulher antes mesmo de conhecê-la. E lá, com alguns dias, começaram a namorar. Após isso tudo, foi só alegria, entre aspas. O Pateta ia com uma frequência absurda para a Colômbia, comprava presentes luxuosos ao ponto de nem termos ideia de quanto foi gasto. Ele estava tão apaixonado, quer dizer, eu acho, né? Que um pouco tempo depois, em dezembro de 2022, ele a pede em casamento. 19 de janeiro de 2023, ele chega na Colômbia. Sua intenção era começar uma nova vida com Valentina por lá, e foi às 20 horas e 53 minutos do mesmo dia que as imagens da câmera de segurança do apartamento alugado por ele mostram ele empurrando uma mala, que mais tarde é onde o corpo de Valentina é encontrado. Um pouco depois, ele vai à casa de sua sogra para fazer a mudança de sua esposa. Então, eles chegam no local do apartamento e lá ficaram por algumas horas. O restante do dia e da madrugada eles passaram em um show e rolês. Pareciam ser apenas um casal normal, curtindo a vida e tal. E no dia seguinte, depois de todo esse rolê, claro que eles precisariam de um descanso. Então o dia foi praticamente em casa e saíram apenas para comer. E aí que as coisas começam a ficar mais tensas. Por volta de 10 da noite do mesmo dia, a câmera do apartamento do casal captura o homem saindo sozinho para um destino desconhecido. Logo, vemos Valentina provavelmente gravando o homem, puta da vida, e no dia seguinte, pela manhã, a mesma câmera captura o momento que mais à frente se revelaria ser perturbador. John saía de casa, sozinho e com a mesma mala azul que ele trouxe quando chegou ao apartamento. A mala tinha algo cobrindo a parte superior,
provavelmente um cobertor. Infelizmente, a mala foi usada para ocultar o corpo de Valentina, e como a mala não era grande o suficiente para segurar a mulher, John usou uma espécie de coberta para cobrir a cabeça de Valentina, que estava para fora. Minutos depois, vemos ele no estacionamento do prédio tentando colocar a mala no porta-malas do carro alugado. Ele claramente estava tendo dificuldades. Então ele se foi. Seu destino foi o bairro do Los Cabuloso, onde ele literalmente despejou o corpo da moça em uma lixeira. Imediatamente, John parte para o aeroporto de Bogotá. Para a infelicidade desse homem, naquele mesmo dia, um morador de rua estava revirando as lixeiras do bairro, quando se deparou com uma cena macabra. O corpo de Valentina, brutalmente machucado, com hematomas grandes no pescoço e crânio com lesões significativas dentro de uma mala azul, com a cabeça de fora. Imediatamente a polícia foi acionada e logo a moça foi identificada, Valentina Três Palácios. Não demorou para a polícia descobrir o principal suspeito, John Poulos, um americano casado com a colombiana. A polícia foi ligando os pontos e, visto que o homem tinha um passaporte americano, não seria difícil de imaginar que ele ia tentar escapar do país o mais rápido possível. O homem foi adicionado a uma lista de não embarque. Infelizmente, assim que as autoridades chegaram ao aeroporto, foi descoberto que John já havia partido, com destino à cidade do Panamá. O que mais preocupou a polícia também foi o fato do homem ter comprado passagens para a Turquia e depois Montenegro, um país com poucas relações diplomáticas com a Colômbia. Então, se ele conseguisse chegar a Montenegro, fudeu. Imediatamente, as autoridades do Panamá foram contatadas e John Poulos foi preso e mandado de volta para a Colômbia. O cara foi tão cara de pau que, mesmo com todas as evidências apontando para ele como o culpado, ele continuou dizendo ser inocente e ainda jogou a culpa no cartel local. Foi dito que no dia do crime houve uma discussão e John agrediu de forma chocante Valentina. Sua morte foi causada por um estrangulamento, então ele foi dobrando e contorcendo o corpo da moça até caber na mala. Nos Estados Unidos não existe crime de feminicídio, na Colômbia sim. Logo, John tentou se aproveitar do fato de ser americano para não assumir completamente a responsabilidade de seus atos. Os promotores discutiram com o homem e lhe disseram que poderia pegar uma pena mínima de 50 anos de prisão. O cara continuou batendo na tecla da inocência. O julgamento ainda está em andamento. E a coisa que mais me deixou puto nesse caso foi a forma incerta de como o julgamento desse cara tá sendo conduzido. Porque tem meses assim que tudo isso aconteceu e mesmo assim a gente não tem uma conclusão ainda. Claro que esse tipo de caso leva tempo, mas é foda, né? E sinceramente esse cara é o maluco mais foda-se pra vida, porque ele simplesmente não quer saber de nada. Ele saiu de casa com uma família já constituída pra fazer a maior cagada possível de todas.